Tu consegue continuar lendo um livro mesmo quando não se identifica com a protagonista, com os personagens ali, com o enredo? Eu comecei a leitura de um livro, um romance nacional, já faz alguns meses, porque era leitura coletiva, e a protagonista ela é construída de uma forma, assim, tão real, que eu peguei uma antipatia por ela, pelas decisões, pelas situações que ela se colocava, e principalmente pelas associações que ela fazia entre os acontecimentos da vida com relacionamentos amorosos, que eu não consegui dar continuidade na leitura. Deixei esse livro parado. Depois de um tempo, algumas semanas, às vezes eu lia um capítulo, parava. Eu lembrei desse livro e me deu vontade de continuar acompanhando a vida dessa mulher, mesmo não me identificando, mesmo tendo essa antipatia. E aí eu consegui ter uma leitura muito agradável do ponto que eu estava até o final do livro. E eu quero comentar um pouco sobre esse livro com vocês, mas também falar dessa necessidade que nós leitores temos de nos conectar com uma narrativa, mas não só de nos conectar, mas de nos identificar, de achar semelhanças. Isso é uma porta de entrada, né, no universo assim, literário, isso é uma chance de aproximação, mas assim, isso não pode ser determinante para você gostar ou não de um livro. O livro ele pode ser muito bom mesmo que eu não me identifique com ele. É muito mais fácil quando determinados textos, né, nos permite acessar emoções e nos envolver, fica mais fácil, mas também é possível identificar um livro muito bem construído, muito bem escrito, mas que não nos gera essa identificação. E o livro em questão que eu estou falando é Ruína e Leveza, da Júlia Dantas. Ela é uma autora de Porto Alegre. Esse livro ele foi publicado em 2015. Hoje em dia já tem uma nova edição dele, bem bonita a capa, eu acabei comprando essa daqui mesmo, mas você consegue encontrar um outro livro. Ela é a mesma autora do livro, ela se chama Rodolfo, que eu tenho uma edição da Tag belíssima e eu vou ler, porque eu gostei muito da forma como ela escreve, como ela constrói dos personagens. E o que me causou essa antipatia, né? Agora eu vou contar assim muito por cima alguns aspectos e falar o que eu gostei e o que eu não gostei no livro. E o que eu não gostei? Já vou começar. Foi o início. Ele é um livro super curto, tem 200 páginas e, infelizmente, umas 150 páginas, assim, ele não me é interessante. As 50 páginas finais eu achei incríveis, mas esse começo não é que é ruim, mas ele não me interessa. Pode ser que ele te interesse. Então aqui a gente tem uma protagonista que ela tá ali na casa dos 30 anos, quase 30 anos. Ela é publicitária, trabalha em Porto Alegre, só que ela tem um término que para ela foi muito traumático, porque é a partir de uma traição, e aí eles se perdoam, mas não conseguem continuar como namorados, e então eles terminam. E esse término faz com que ela desenvolva ali um quadro assim de tristeza que acaba culminando também na demissão dela de uma empresa, né? Ela trabalha nessa parte de comunicação, de publicidade, e ela achava que por todo o trabalho bem feito que ela já fez ao longo do tempo que ela está nessa empresa, que eles iriam continuar mantendo ela, mesmo ela não indo trabalhar durante alguns dias, né? Quando ela volta, eles começam esse processo de demissão. E ela acreditava mesmo que seria valorizado o trabalho que ela já tinha feito, que eles teriam paciência, mas a gente sabe que não é assim que o mercado funciona. Então, logo ela é descartada e analisando ali as possibilidades, ela tendo que se mudar porque morava com esse namorado, ela vai morar com uma amiga, e essa amiga ela já é completamente diferente. Eu gostaria de um livro dessa amiga, inclusive. Ela já tem assim outros pensamentos, outras possibilidades também, porque é muito disso, né? O que a gente pode fazer. Então, ela não é uma pessoa pobre, mas ela tem também as limitações. Então, com o dinheiro que ela tem, ela percebe que ela pode viajar, ficar meses viajando e depois voltar e retomar a vida. E surpreendendo todos, porque ela não é disso. Ela não é de sair só, de fazer essas coisas, ela acaba decidindo ir para o Peru. Então ela vai fazer essa viagem pela América do Sul, né, um país aqui perto do Brasil, e a viagem começa a dar errado. Mas o livro, ele começa, não tem essa ordem cronológica, ele começa já em um momento assim de muita tensão, que ela está em uma mina, como se fosse visitando, sabe, assim, uma mina com um rapaz, que é o Lúcio.
eu acho que fala assim. É um argentino que ela conheceu nessa viagem e eles estão fazendo uma visita, como se fosse uma visita guiada, que não é exatamente turístico, mas uma visita a essa mina. E quando eles descem, acontece um terremoto. Então fica aquele período ali de risco que eles não sabem se eles vão conseguir sair com vida dali. E é nesse momento que o livro inicia, quando ela já está praticamente no final da viagem dela. E a gente não entende de onde foi que surgiu este homem, o porquê que eles estão ali, essa interação que ela é até bem íntima, assim, bem próxima, né? A interação que eles têm um com o outro, eles estão conversando. E aí o livro ele tem diversos capítulos, não muito extensos, sabe? Capítulos, assim, de 5 páginas, que eu gosto bastante, que dá pra gente ir controlando ali o quanto estamos lendo. E aí nos capítulos seguintes, ela vai voltando, contando a vida dela, né? Como que se deu esse término com o Henrique. E aí vem o ponto que me gerou essa desconexão. É que essa questão amorosa de relacionamento é muito importante para ela. Importante ao ponto de ela perder o emprego, porque ela não conseguiu continuar indo para o escritório. E ao ponto de tudo, ela traz algum relacionamento. Por exemplo, ela está visitando uma lojinha, aquelas lojinhas de artesanatos locais que os turistas vão para comprar. Ai, mas o fulano iria adorar isso daqui, o fulano foi uma pessoa que eu conheci, nós nos relacionamos por tantos meses. Sempre ela traz, né? Ela retoma algum relacionamento e o quanto que isso impactou a vida dela. E muitas vezes ela retoma esse namorado Henrique, que foi o término traumático aí, né? Que foi o estopim dessa viagem. Então, fica chato, fica cansativo, porque eu imaginava que mudando ali o cenário, nós iríamos acompanhar uma mulher que saiu de um relacionamento, que vai tentar se conhecer, se redescobrir, poderia até ser se envolvendo com outras pessoas, mas não tão fissurada, né, tão atrelada a quem ela é a partir desses relacionamentos. Então, toda a vida que ela... Gente, não é só um, só dois, tá? Ela retoma aqui, sei lá, uns 5, 6 relacionamentos, assim, é muito. Sempre tem alguém. E mesmo nessa viagem, a viagem dela começa dando errado, ela vai contando e ela conhece esse Lúcio. Então, mesmo aí, tem esse ponto, essa âncora, parece que ela se sente mais segura estando na presença de um homem, tendo essa interação com um homem, porque a relação deles não é exatamente amorosa, sabe? Na verdade, o Lúcio, ele é, né, construído aqui como esse argentino que para nós brasileiros todos são, que é esse argentino que se sente superior, que ele é arrogante, que ele é desagradável. Então, é o que a gente imagina normalmente dos argentinos. Tem uma parte aqui na página 24 que eles ficam todo o tempo assim, meio que insultando um ao outro, e daí o Lúcio fala para ela: acho que você vai ser um tremendo fracasso. Ele fica falando que ela é turista, que não sabe visitar os locais, porque tem essa questão, né, do quanto que você aprecia, do quanto que você está em um ambiente diferente, novo, vivendo nessa nova cultura, mas o quanto que você está disposto a se inserir ali, né, e aproveitar, ou que aquilo tudo parece ser muito comercial, que você vai lá para comprar umas coisinhas, encher a mochila e sair. Então, a partir dessas críticas do argentino, ela começa a mudar um pouco, ela vai para algumas cidades, isso só, tá? Daí eles se separam. Ela vai para algumas cidades não tão conhecidas, assim, talvez no circuito ali turístico de Peru, mas aí sempre falando do Diogo, do Henrique, do fulano, sempre trazendo esses nomes, e isso foi me irritando, né, a quantidade de vezes que ela pensa. Tem um momento no livro que eu escrevi: meu Deus, mais um macho, porque ela vai sempre retomando, talvez porque isso não faz sentido pra mim, ainda mais você se dispor a ir pra um outro país pra ficar revivendo essas cicatrizes, esses relacionamentos falidos aí que ela teve, mas enfim. Quando chega pra mais da metade desse livro, que é quando eu digo que começa a ficar interessante, ela conhece ali um grupo de pessoas. E eu vou destacar, então, a partir de agora, o Lúcio, que eles se reencontram, esse argentino, e a Carmen, que é lá do Peru mesmo. Ela é uma jovem, tem 19 anos, estuda artes, e tem outras pessoas ali também no convívio. Eles se encontram à noite, curtem um pouco a cidade, uma festa, umas bebidas, e é bem, assim, típico, sabe, de pessoas que estão economizando. Ela fica em hostel, então tem toda essa questão. Mas ela começa a ter mais interações com a Carmen. E a Carmen, ela mora lá porque ela estuda nessa cidade, mas a avó dela mora em uma outra região e os pais dela em outra. E em determinado momento ela convida a Sarah, que é a protagonista,
para ir visitar a avó dela. A avó dela, ela está em uma região que vai precisar ser desocupada, porque tem planos ali de construção de hidrelétrica, inclusive é uma empresa brasileira que vai construir. E aí é interessantíssimo as conversas da Sarah com a avó da Carmen, a visita que ela faz à casa, a forma como ela descreve os cenários ali, a região. E essa mulher, essa senhora, ela se recusa a sair, porque ela disse que se continuar, né, se tiver uma pessoa que for permanecer, eles não podem mudar para a construção da hidrelétrica. Mas a Carmen está confiante que a avó vai ser retirada, que vai ficar com os pais, né, da Carmen, e que tudo vai dar certo. Ela vai lá só para visitar, reencontra alguns amigos, e é muito bacana essa coisa assim. E aí tem algumas consequências a partir dessa viagem na vida da Carmen, e a Sarah vai ajudar ela. Então o Lúcio também acaba se envolvendo. E aí esse momento em que ela passa a descrever e narrar um pouco mais dessa dinâmica com a Carmen, eu gostei muito. Eu acho que o livro, ele enriquece demais, tanto na parte cultural, quanto na dinâmica mesmo ali da narrativa. Aí depois ela segue viagem com o Lúcio, e aí a gente vai até o ponto em que eles estão nessa mina. E eu fiquei a todo momento esperando por uma explicação quanto a alguns capítulos que tem aqui intercalados. O livro, ele é assim, normal. Eu não sei como que tá na nova edição, né? E aí, entre alguns capítulos, nós temos esses diários do sonho. Diários de sonhos. E aí tem um número e geralmente a estação, né? Se é outono, primavera, verão. E ele tá em ordem aleatória. Esse daqui, por exemplo, é o 198. O próximo pode ser o 3, o 4. Não importa muito, tá? Assim, bem aleatório. E é realmente assim, a descrição de sonhos. É como se a Sarah acordasse e ela tivesse começado a registrar o que ela lembrava que havia sonhado. E isso ela era bem jovem, porque tem um momento em que ela fala que ela não sonha mais. Então esses sonhos, eles são como sonhos, né, assim, estranhos e meio sem sentido, mas eles não se encaixam com a narrativa. E eu achei que em algum momento iria ter essa conexão, mas não tem. São diários de sonhos e eles estão aqui. Eu realmente achava que pro final ele, sabe, iria fazer assim sentido e não tem. Eu achei legal ler, tem uns que são assim imaginativos e tal, mas eu gostaria que eles tivessem mais relação com o que a gente está acompanhando, talvez com algum período da vida da Sarah, mas não tem. Então, para mim, esse é um livro que eu precisei dar essa segunda chance. E foi uma experiência que valeu a pena, porque, de um modo geral, eu gostei. E eu realmente acho que pessoas que prolongam um pouco mais o luto de um término vão se identificar super com os dilemas da Sarah. A parte em que ela demonstra esse estranhamento de ser uma estrangeira em um outro país e ela não se identifica com as pessoas de lá, mas sempre que ela fala que é brasileira, eles se assustam porque ela não tem o aspecto, né, assim, visual, estético de um latino. Eles sempre acham que ela é europeia. Então tem essa questão, assim, dela não sentir essa ligação, dela estar sempre meio que de fora. Eu gostei muito do meio pro final. Eu gostaria que tivesse até sido um pouco mais explorado alguns temas, como o da família mesmo da Carmen, que a gente fica querendo conhecer. Tem a história do Lúcio, que também é super interessante, como que, né, um pouco ali da adolescência dele, de como que ele chegou, talvez pra gente até entender um pouco mais. A dinâmica dele com a Sarah muda, né, bastante ao longo do livro. Eles passam a ser um pouco mais amigáveis um com o outro. E ele é importante para essa evolução dela pessoal, né? Nesse momento em que ela está tentando se conhecer um pouco mais, ter essa pessoa que fica a todo momento meio que desafiando ela, foi importante para essa jornada, então achei interessante. E assim, fica a minha recomendação com essas ressalvas. Eu acho que é importante, às vezes, a gente parar quando uma leitura não está funcionando. Se eu tivesse lido na época, eu iria ter odiado, porque eu não estava realmente interessada. Então, quando eu senti vontade de entender para onde que essa história ia, o que a autora quis fazer ali, foi quando funcionou, né? Foi quando eu voltei e, nossa, isso aqui é bacana. Isso daqui realmente não me identifico, mas é legal. E ter esse entendimento também de que a gente não vai se identificar com tudo, não tem como. Mas mesmo assim, sem reconhecer que o livro é muito bom. A escrita dela é maravilhosa, tanto que eu quero ler os outros livros. Mas se eu tivesse parado ali no início, talvez eu não lesse, tá? Porque
porque realmente eu não estava curtindo. Fica aqui a minha recomendação, esse convite para que você retome talvez leituras que estão aí paradas. E me conta também se você ficou interessado, se já leu, se já conhecia a autora. Eu agradeço muito por quem assistiu até aqui e eu convido vocês a se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos. Espero encontrar vocês aqui no próximo vídeo.